A Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa discutiu nesta quarta-feira o contrato de 56 milhões que o Tocantins quer assinar com o BNDES a fundo perdido do Fundo Amazônia para investir em políticas ambientais. E aí o deputado Olinto Neto, ele justificou, ele alegou para não colocar a pauta em votação, que vai ter uma reunião no BNDES na terça-feira, dia 5, para ter informações de corpo presente, vamos dizer, sobre esse contrato. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele não confia nas informações que ele recebeu do governo do estado e quer ouvir isso do próprio BNDES. Apesar que é simples, não sei se foi o caso, mas se não enviaram, deveriam ter enviado todo o contrato, toda a minuta, que geralmente se faz para ele ler, para não deixar nenhuma suspeita no ar, porque geralmente esse tipo de coisa vem uma minuta, você manda a minuta junto com o projeto, imagino, para a pessoa ler. Agora, o fato é que ficou claro, assim, que o deputado quer ganhar tempo. Ele disse, por exemplo, está desde março, com essa matéria lá, mas só agora teve a curiosidade de procurar o BNDES, e o que ele disse lá na discussão com o deputado Eduardo Fortes é que ele chamou a atenção dele à pressa do governo agora que despertou, ou seja, ele nas entrelinhas está dizendo assim, eu fiquei com suspeita pela pressa que houve nesses últimos dias, mas na verdade a pressa é porque o prazo estava venceu dia 18 de abril, por isso da pressa, só por isso, e tanto é que o governador teve que pedir a prorrogação por 60 dias desse contrato, para assinar esse contrato ao próprio BNDES, que não deu 60 dias, deu mais 30 dias, e claro, mostrando que realmente há uma urgência do próprio BNDES em relação a isso e o risco de que o Estado possa perder esse empréstimo. Mas tudo bem, o Olinto diz que quer ter essa conversa em loco lá com o BNDES. Só para lembrar o caso, vamos ver aqui, as próprias entidades do agronegócio, elas se manifestaram sobre a importância desse contrato. Então está aqui, por exemplo, uma carta assinada por alguma dessas entidades que nós publicamos na coluna do CT, Está aqui para vocês verem, a carta que foi enviada de manifesto das entidades do agronegócio, a DSTO, a ProSoja, FAET, Varfreezer, Coapa, enfim, várias entidades assinaram a carta dizendo claramente do aporte de aproximadamente 56 milhões representa uma oportunidade relevante para o aprimoramento da estrutura institucional dos órgãos ambientais, com investimentos em tecnologia, integração de dados e capacitação técnica, Ou seja, faz toda a defesa, o material está aí na coluna do CT para vocês verem, lógico, cobra uma aplicação e é fato, transparente, dos recursos, diálogo permanente com o setor produtivo, garantia de segurança jurídica aos produtores rurais, foco na simplificação, enfim. As entidades fazem um apoio, cobram transparência, o que tem que fazer mesmo. Houve também a carta do próprio BNDES, aqui, do próprio BNDES, dizendo o seguinte, informe que no prazo de 60 dias, a partir desta data, deverá ser assinado o respectivo instrumento contratual. Caso não seja observado o prazo referido, o BNDES reserva-se o direito de rever ou cancelar a decisão que aprovou a operação. Então, assim, não está dando para entender realmente o que está acontecendo aí, mas vamos ver o que o próprio Olinto disse durante a sessão e nós vamos fazendo uns comentários aqui com vocês, tá bom? Eu agradeço as colocações, deputado Eduardo Fortes, e é exatamente nessa linha. Vossa Excelência é um grande defensor do agronegócio aqui no estado de Tocantins, eu também, além de defensor, representante, trabalhador do agronegócio também, então eu vivo disso desde que eu me entendo por gente, então como profundo conhecedor, entendedor e trabalhador, eu tenho uma certa preocupação com algumas pautas que são trazidas para a Assembleia Legislativa. Confesso que estava até mais despreocupado, mas tendo em vista tamanho interesse, tamanha pressão para que essa matéria seja votada com pressa, me despertou até um certo interesse um pouco maior, e eu vou lembrar a Vossa Excelência uma pauta que nós discutimos bem, Vossa Excelência. Então tá, primeiro eu quero comentar esse primeiro momento, quer dizer, é que eu falei anteriormente, a pressa é por causa do final do prazo.
O prazo está se esgotando, como se esgotou no dia 18 de abril. Só não perdemos ainda porque o governador conseguiu uma prorrogação até o dia 18 de maio. Então a pressa que houve do governo é por conta da aproximação do final do prazo e que a comissão está sentada em cima e não coloca para discussão, não coloca para tramitação. Esse foi o motivo da pressa, não o outro, tá bom? Lécio, o presidente dessa casa, deputado Amélia, e diversos representantes, deputado Eduardo Mantuano, deputado Gutierrez também, que também é um dos grandes representantes do agro, que foi a questão do ZEE. ZEE foi encaminhado para essa casa de leis aqui e a mesma pressão foi feita por setores que diziam defender o agronegócio. Na verdade, nós sabemos que era o exato oposto. Então, olha o desastre que teria sido se nós tivéssemos aprovado o zoneamento econômico e ecológico naquela época, com a pressão que foi feita, da maneira que foi apresentada nessa casa de leis, com pressa, sem discutir. Todas as vezes que a Assembleia... Esse é um outro ponto que é importante destacar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O zoneamento econômico e ecológico, ele é um processo, algo muito mais complexo, que exige um amplo debate com a sociedade, meio ambientalistas, setor do agronegócio, que para se definir todos os pontos necessários. É uma outra história. Nós estamos falando de uma simples autorização para um contrato, que eu já disse, ele deve ter a minuta. E se não tem um erro que não foi encaminhado a minuta para a Assembleia desse contrato, para ler, para saber os detalhes, porque não precisa ouvir isso de corpo presente, como o deputado quer, insiste em fazer para ganhar tempo, do BNDES. É só você ler a minuta do contrato, que eu imagino que deve estar na mão dele. Imagino. Você mandou, impossível, né? Agora, tem ata da reunião que foi aprovada isso, então, enfim, tem vários documentos que podem ou deveriam, se já não foram mandados para o deputado, para ele ler. Agora, comparar isso com a ZE não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas. O ZE se constrói num amplo debate que exige muita discussão, ponderação de várias situações diferentes para o Estado chegar à conclusão do que é melhor. Aqui não, é uma simples autorização para assinatura de um contrato que garante 56 milhões ao Estado para políticas ambientais, sem que o Estado tenha que colocar R$1. Qual que é a dificuldade disso? A não ser falta de vontade política. Não consigo ver outra, tá bom? Vamos continuar ouvindo o que o deputado está falando. Evolução realmente não foi um empréstimo, foi uma doação. Para isso, eu, pelo critério, pelo cuidado que eu tenho que ter aqui nessa Casa de Leis e como a presidente parlamentar, como todos os nobres pares aqui, eu fiz questão de agendar uma reunião no BNDES para ter alguns esclarecimentos, porque uma coisa às vezes é o que nos falam aqui, que nos apresentam na Assembleia Legislativa. Confio no secretário Marcelo Leles, é um secretário muito bem intencionado, esforçado, mas do agronegócio eu entendo melhor os interesses do agronegócio e entendo também que o desenvolvimento do Estado de Tocantins tem que sempre estar à frente de qualquer outra coisa. Para isso, eu vou fazer essa reunião no BNDES na próxima semana, já está agendada para terça-feira, para que lá, pessoalmente, eu consiga ter os esclarecimentos que eu achar pertinentes e necessários para contribuir com a discussão dessa matéria aqui, e depois nós possamos aí, às vezes, até aperfeiçoar a matéria, colocar as amarras, as travas necessárias. Nós sabemos, deputado Eduardo Fortes, que às vezes existem algumas preocupações até da questão do período eleitoral, algumas pessoas preocupadas com esse dinheiro chegando. Então esse é outro ponto aí, logicamente, o deputado quer ir lá, ou seja, então que vá, né, terça-feira, na outra quarta-feira tem nova reunião da comissão, e lá vamos ver o que ele vai trazer, né? Agora, é desnecessário, mas tudo bem, eu acho que é o direito dele, ele é o relator, é o presidente da comissão, ele vai lá, vai ouvir de corpo presente o que ele quer ouvir e trazer depois na quarta-feira uma conclusão para que coloque em votação isso, porque o prazo está agora começando a se esgotar novamente, porque são mais 18 dias, né, para que isso seja analisado e aprovado em plenário, etc. e tal. Agora, como eu disse, a minuta, você pode ler a minuta, ali tem nada do que alguém vai te dizer, que alguém vai dizer lá para ele, é a mais do que deve estar nessa minuta, do que deve estar na ata de que for aprovada esse recurso, deve ter documentos oficiais do BNDES à disposição. Impossível que tem só simplesmente verbalmente colocar, não, é documentado, é só levar a documentação, mas tudo bem, quer ouvir?
Então vai ouvir lá e colocar, tá bom? Agora vamos continuar aqui e ver o que ele diz mais. De qualquer maneira, na véspera do período eleitoral, um montante que pode parecer, às vezes não é muita coisa, 56 milhões, o governo acaba por fazer diversos gastos, está fazendo uma licitação agora de comunicação de quase 100 milhões de reais para a comunicação no ano eleitoral, então esse dinheiro fica parecendo até pequeno, esse investimento que se dizem que vai ser feito no CAR, diz que vão gastar aí 5 milhões para aparelhamento do Braltins, do próprio Naturatins, que é um órgão muito importante, o secretário Cledson tem presidido e conduzido muito bem aquela instituição, mas é pequeno o investimento que vai ser feito na infraestrutura e na valorização dos profissionais, dos servidores ali, tendo em vista um montante ali de 56 milhões, que na minha opinião é significativo, mas se fosse tão importante assim, não haveria necessidade às vezes de fazer uma licitação para comunicação, também é importante, mas não num período eleitoral no valor de 100 milhões de reais. Mais uma vez o deputado usa algo que não tem nada a ver com o contexto. É questionável, ok, licitação de 100 milhões, ele quer questionar, questiona, etc. Mas não tem nada a ver. Primeiro que os 100 milhões vão sair do próprio Estado, o Estado está gastando. Esses 56 milhões não tem um centavo do Estado. O Estado está recebendo essa doação de 56 milhões de reais. Não tem comparação. Ele tem todo o direito do mundo de questionar num ano eleitoral que o governo faça uma licitação de 100 milhões de reais. Agora, comparar uma coisa com a outra é querer desviar o foco. É querer ir dizendo claro para nós que quer enrolar. Vai com todo o respeito ao deputado. Mas o que ele está dizendo para nós é simplesmente: eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade e não quero. É isso que ele está dizendo. Como ele não pode dizer que é contra... Porque, olha só, quando ele diz que se diz que vai investir, ele está chamando de inocente essas entidades que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Todas essas entidades aqui estão chamando elas de inocente. Que essas entidades, elas estão caindo na conversa fácil do governo e aceitando qualquer coisa que o governo está dizendo e apoiando. Será? Será que essas entidades não conhecem muito mais do agronegócio do que o deputado diz que conhece? Né? Eu acho que são entidades que conhecem muito do agronegócio e garanto que muito mais que o deputado. E elas estão apoiando esse projeto. Como ele não pode dizer que é contra, porque ele vai estar contra essas entidades, vai estar contra a sociedade, então ele está arrumando assim, alegações para poder continuar em cima, com todo o respeito. Mas é essa a impressão que o deputado está deixando para nós. Mas vamos ver mais o que ele diz aqui para a gente continuar falando. Tendo Vossa Excelência, assim que eu tiver a tranquilidade e o prazo for prorrogado, nós temos agora essa tranquilidade para que nós possamos voltar. E vou até perguntar, esse é um dos pontos que eu vou colocar com certeza lá no BNDES para ter esclarecimento, se realmente há essa pressa, há essa necessidade, há a possibilidade de nós perdermos esse recurso ou não, como é que vai ser feita a fiscalização desses recursos, então, e em que realmente esse recurso vai ou pode ser investido aqui pela Secretaria do Meio Ambiente. Lembrando que as últimas duas pautas encaminhadas à Assembleia Legislativa, elas não foram favoráveis ao desenvolvimento do Estado Tocantins e ao setor produtivo. Elas foram de encontro, elas foram contra o setor produtivo e contra o desenvolvimento do Estado Tocantins. Bom, mais uma vez o deputado ele tenta dar um de João sem braço, como diz, né? A carta do BNDES, pessoal, é muito clara. Veja se vocês têm alguma dúvida. Olha, informo que no prazo de 60 dias a partir desta data deverá ser assinado o respectivo instrumento contratual. Caso não seja observado o prazo referido, o BNDES reserva-se o direito de rever ou cancelar a decisão que aprovou a operação. Ué, qual que é a dúvida? Não estou entendendo qual que é a dúvida do deputado. Está muito claro isso aí. Agora, a fiscalização cabe, inclusive, deputado, não é o BNDES, não. A Assembleia Legislativa e o órgão de controle. Quem deve fazer, inclusive, o deputado, ele sempre foi da base, desde que é a primeira vez que eu vejo o deputado na oposição, ele não deve saber como funciona o papel de um deputado que faz, além de pedir cargo, né, emenda e só. Não, o deputado também fiscaliza. Não pede só cargo comissionado para colocar cabo eleitoral e nem só liberação de emenda para amarrar prefeito para fazer campanha eleitoral. O deputado também tem o papel de fiscalizar. Isso é importante que se diga. É lógico que o deputado e os outros aí não estão acostumados a fiscalizar.
Estão acostumados, com todo respeito, a pedir cargo comissionado para cabo eleitoral e a liberação de emenda para amarrar prefeito para campanha eleitoral. É isso que eles estão acostumados. Agora, para fiscalizar, não estão acostumados. Agora, é obrigação do deputado fiscalizar. E os órgãos de controle, Ministério Público, você tem tribunais de contas, que cabe fiscalizar. Não é o BNDES que vai fiscalizar a execução desse contrato. Talvez o deputado, por isso, acostumado a ser só base, nunca foi oposição, não sabe que o papel de um deputado também é fiscalização. Então, essa é a minha preocupação, mas agradeço a ponderação de Vossa Excelência, deputado Eduardo Fortes. Então é isso, pessoal. Claramente falta vontade política, com todo respeito ao deputado, sabe? É um jovem deputado, etc. Mas ele, por motivos óbvios, né? Todas as entidades do agronegócio, a sociedade, quer a aprovação desse contrato e ele não pode, então, falar que é contra. Não pode falar que é contra, que, logicamente, vai se queimar com o agronegócio, do qual ele disse é representante, mas ele, por exemplo, como disse na frente, depois vocês assistem o debate, tem todo o debate aí, está na matéria da coluna do CT, ele foi um dos deputados que votaram favoráveis à criação do FET, aquele fundo do transporte que o agronegócio é contra, né? E até o Eduardo Fortes coloca ele em contradição. Eu sou defensor do agronegócio, mas peraí, o Eduardo Fortes, mas eu, o Gipão, que estava lá o Gipão, fomos contra o FET, você foi a favor do FET, e eu era da base do governo, o Eduardo Fortes falando, e fui contra o FET, agora você foi favorável ao FET, né? Eu sou favorável ao FET, pessoalmente, Cléber Toledo, sou favorável. Eu acho que não tem esse negócio, não. Gera emprego, todo mundo gera emprego, tem que pagar imposto. Todo mundo gera emprego, tem que pagar imposto. Eu acho que o FET foi uma medida acertada do governo Vanderlei, não é errado, não. Comparado com Goiás é muito rico, nós não somos. Tem que cobrar o FET, sim, eu sou favorável. Mas no caso aí, eu tô falando deles, ele falando, não, o Eduardo Fortes falou, mas você foi favorável ao FET, você votou favorável na comissão, você votou favorável no plenário. Então você vê, não é questão de estar preocupado com o agronegócio, é uma questão político-eleitoral. Então, com todo respeito ao deputado, mas para mim está muito claro. É uma questão político-eleitoral. Então, assim, é preciso que o setor do agronegócio entre nessa jogada, pressione também. Eu não acredito que vai chegar ao ponto de rejeitar, né? Vai inventar lá essa reunião lá em Brasília, depois vai voltar com um monte de historinha para falar que fez alguma coisa, etc, e vai acabar aprovando, mas é preciso ficar atento, porque é o clima eleitoral que está pesando em plenário e isso pode prejudicar o Estado. Que eu digo, aqui não é defesa de governo, podia ser o governo Vanderlei, Laurez, Dorinha, Vicentinho, qualquer um. Eu estaria na mesma postura. É um dinheiro de graça, que não vai custar nenhum centavo ao Estado, 56 milhões que podem ser investidos, precisam ser investidos em políticas ambientais e pelo clima político eleitoral, isso corre risco. Se rejeitar, eu repito, é uma imensa irresponsabilidade com o Tocantins. Falta de grandeza de espírito público se rejeitar esse contrato. É uma irresponsabilidade. Falta de compromisso com o Estado. E essa é uma visão clara do que nós estamos vendo aqui. É lamentável o que nós estamos assistindo. Eu espero que o deputado repense, né? Vai lá com essa novelinha que ele está inventando lá com o BNDES, depois volta, invente um monte de história. Vamos colocar um artigo aqui, ali, aprova. Pronto. Fez lá o seu joguinho político, sua ascenso mise-en-scène e aprova. Agora, porque senão o Estado pode perder um recurso de graça, que não custa um centavo, para políticas ambientais por mero casuísmo eleitoral. É uma pena, tá bom? Eu convido você, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe pelo longe e seja nosso parceiro no CCT mais independente, pra gente ser assim, cada vez mais claro, transparente, em defesa do Estado, da democracia, sabe? Isso é o fundamental, do qual não abro mão. As informações, pessoal, estão aqui na descrição desse vídeo, beleza?